Vamos dar continuidade. Respondendo essa aqui. Ainda sobre o Renascimento, tá? Que vai ser sobre Galileu. Deixa eu tirar aqui. O gabarito correto dessa questão é a letra E, tá bom? Deixa eu explicar para vocês essa questão, o que está acontecendo. O Renascimento não foi só artes, houve também desenvolvimento de ciências, sobretudo de ciências ligadas à natureza, física, biologia. E o Galileu, ele vai ser um dos grandes responsáveis em defender o heliocentrismo, segundo o qual o Sol é o centro do nosso universo e os demais astros, incluindo a Terra, estão se orbitando em torno do Sol. Isso contrariava a posição da Igreja, que defendia o geocentrismo, onde a Terra estaria no centro do universo e o Sol, a Lua, estaria circulando em torno. Galileu, através de observações empíricas, ele fez uma espécie de telescópio, ele observou e ele percebeu isso. E aí ele vai contestar a igreja, e a igreja, inclusive, vai acusá-lo de heresia por estar contrariando a igreja e contrariando a interpretação da igreja. Porque a igreja defende o geocentrismo lendo a Bíblia. Tem algumas passagens na Bíblia que ela vai dizer que está escrito que a Terra é o centro do universo. Galileu vai dizer o seguinte, nesse trecho que está aí na questão, que a Bíblia, ela não tem a resposta de tudo. A Bíblia, muitas coisas relacionadas à natureza, a Bíblia não diz nada. Não fala sobre o cosmo, sobre algumas coisas relacionadas à química e à física. E aí Galileu defende o seguinte, nem sempre, já que nem sempre a Bíblia responde todas as perguntas, é válido usarmos o nosso raciocínio, o nosso cérebro, a nossa observação, os métodos científicos para encontrar respostas de coisas que a Bíblia não menciona. Essa é a ideia do Galileu, por isso que a letra E. Tá? Vamos aqui para a próxima questão. O gabarito dessa questão é a letra B, ciências e artes, tá? As ciências que vão ser desenvolvidas aqui serão matemática, física e medicina, anatomia. Astrologia, astronomia também. E os avanços que estão tendo nessas áreas científicas vão ser utilizadas nas artes também. Por exemplo, Michelangelo, Da Vinci, eles iam para as aulas de anatomia ver como funciona o corpo humano, como os músculos são o contorno dos músculos, como o corpo humano é estruturado. Porque na hora que eles forem fazer as suas pinturas, eles vão querer desenhar os seus personagens, enfim, nas suas obras artísticas, bem parecido com a realidade. Então, eles precisavam conhecer a musculatura do corpo humano, por isso eles gostam das aulas de anatomia. Vai ter uma coisa na matemática chamada perspectiva, que são métodos para você fazer um desenho e criar uma ilusão de ótica, onde alguns objetos nesse desenho parecem estar na frente da imagem, outros objetos parecem estar lá atrás. Isso são coisas da matemática que são trazidas para a arte, para que a arte fosse mais bem desenvolvida. Inclusive, a grande diferença entre a arte do Renascimento e a arte medieval é o realismo. A arte renascentista ela é muito mais realista. As imagens que representam seres humanos, por exemplo, no Renascimento, Mona Lisa, parece muito mais uma mulher de verdade do que as obras da Idade Média, quando tentavam representar a Virgem Maria, por exemplo, são imagens um pouco toscas. Esse termo não é correto, mas é para vocês verem que no Renascimento era muito mais real, muito mais complexo o processo do desenho. Tá? Em virtude dos usos que estavam sendo feitos, do que estava sendo desenvolvido, né? nas ciências duras. Bom, aqui a gente está falando de Maquiavel. Maquiavel, ele é um dos teóricos do absolutismo, mas ele também viveu no Renascimento. Então, ele pode aparecer tanto para falar do absolutismo quanto do Renascimento, que é o caso aqui dessa questão. Maquiavel ele vai dizer o seguinte: lá na Idade Média,
o rei, ele nunca era culpado por nada, porque tudo era responsabilidade de Deus ou do demônio. Se o rei foi para a guerra e perdeu, é porque Deus não quis que ele vencesse, ou então porque ele está em pecado. Então, sempre era relacionado à Bíblia, ao mundo divino. Agora, Maquiavel vai dizer o seguinte: olha, a gente precisa responsabilizar o rei por suas ações. Se ele foi para a guerra e perdeu, não é só porque Deus não quis, mas também porque o rei não se preparou, o rei não armou a tropa o suficiente, não teve um treinamento tão bem feito quanto a do grupo inimigo. Enfim, a ideia de Maquiavel é tentar trazer uma responsabilidade para o rei também, para o processo político, tentar racionalizar essa vida política. Por isso, o gabarito é a letra C, de Coca-Cola. Vamos lá para a próxima. Enem 2011. Essa aqui a gente acabou de fazer, né? Então, vamos para o outro bloco de questões. Essas questões aqui, vamos ter mais coisas sobre as grandes navegações, mas também sobre a Revolução Inglesa. Vamos lá. As grandes navegações, a gente vai comentar, eu vou comentar ao longo da questão. Sobre as revoluções inglesas, o que vocês precisam saber é que são duas revoluções em uma só. Essas revoluções inglesas, elas foram a primeira tomada de atitude contra o absolutismo. Os ingleses, eles vão se revoltar contra o seu rei absolutista, porque eles achavam que o rei estava tendo poder demais e criando leis escrotas demais. Era necessário tirá-lo do trono e colocar uma outra pessoa, um outro governante mais bem preparado. E por isso eles matam o rei inglês. Tá? A Revolução Inglesa mata esse rei, acaba com o absolutismo e cria a monarquia constitucionalista que está em vigor até hoje na Inglaterra. Nessa monarquia constitucionalista, quem manda de fato é o parlamento que cria a Constituição. A Constituição nada mais é do que as leis que todos devem seguir, inclusive o rei. Nessa monarquia constitucionalista, o rei ele existe, assim como a rainha Elizabeth existia agora, faleceu recentemente. Entretanto, esse rei ele tem um papel simbólico. Por quê? Porque ele já não pode mais criar leis. Ele só executa as leis. Ele fica com a chave do cofre para que as leis que estão sendo criadas no parlamento, colocadas na Constituição, ele pega esse dinheiro para colocá-las em prática, tá? Por exemplo, uma lei que diz que a Inglaterra vai para a guerra no próximo ano. Então, ele vai pegar o dinheiro, vai preparar os soldados, vai comprar armamentos. Então, ele só vai ter o papel executivo. A partir dessa Revolução Inglesa. A Revolução Francesa vai fazer a mesma coisa, só que lá na França, tá bom? Tá, de todo modo, vamos dar uma pausa aqui para a gente responder essa questão, que nem é sobre a Revolução Inglesa, é sobre a conquista da América. O gabarito é a letra C, a alternativa 3 aí, explorar as rivalidades existentes. Quando Colombo chega quando Colombo não, Hernán Cortés, porque Hernán Cortés ele vai destruir o Império Azteca, posteriormente vem Pizarro para destruir os Incas. E você tem pouquíssimos espanhóis e muitos soldados indígenas, e a dúvida que fica é como é que os espanhóis venceram? Vários fatores. Primeiro, a superioridade de armamento. Você já tinha armas com pólvora aqui contra arco e flecha. Um segundo motivo é exatamente essas rivalidades aí. Hernán Cortés, o Império Azteca dominava várias tribos indígenas, obrigava essas tribos a pagar impostos, a ceder seus filhos quando fizessem 18 anos para participar do exército azteca. Portanto, essas tribos submetidas ao poderio aztecas odiavam os aztecas. E quando os espanhóis descobrem esse rearranjo, eles vão atrás dessas tribos que odeiam os aztecas, vão fazer alianças com essas tribos e vão aumentar o número do exército conquistador através desses indígenas. E aí sim, eles partem para atacar o Império Azteca e destrói, posteriormente atacam o Império Inca e também destrói, tá? As doenças, gente, as gripes, que os indígenas não tinham imunidade e acabavam morrendo em massa, a princípio não era usado de modo proposital, não. Muito pelo contrário, os espanhóis queriam que os indígenas ficassem vivos para que fossem mão de obra, né, escravizada ou mão de obra compulsória, do trabalho compulsório. Portanto, essa estratégia da doença ela é só usada posteriormente à colonização, quando você já está tendo outros tipos de brigas, e aí sim, de modo maquiavélico, você tem a tentativa de contaminar tribos inteiras. Mas isso não ocorre no início, não. Vamos para a próxima.
Bom, essa questão aqui, o gabarito dessa aqui é a letra C. A gente respondeu uma na estante bem parecida com essa, né? A mesma coisa. E esse aqui o texto dá bem claro, de que eles estão nomeando as regiões aqui da América de acordo com o acervo cultural que eles têm lá da Europa. Então, eles estão dando homenagem a rainhas, homenagem às regiões europeias, tá? É só uma forma de reforçar esse imperialismo aí, essa aculturação. Mais uma sobre as grandes navegações. O gabarito dessa aí é a letra C, temor do desconhecido. Eu gosto dessa questão para poder dizer o seguinte a vocês: a letra A, a letra B e a letra C e a letra E são afirmações verdadeiras. Mas por que elas não são gabarito? Porque o gabarito sempre vai ser aquela alternativa que dialoga com o texto e dialoga com o comando. Se o texto estivesse falando de jovens que querem fazer fortuna na América através das explorações marítimas, aí seria a letra B. Ou poderia ser a letra A. Mas como o texto só está falando desse temor do desconhecido, os possíveis monstros marinhos, o possível local no meio do mar onde ele deixa de existir, porque ainda havia essa crença na Terra plana, né, de certo modo, em alguns marinheiros. Enfim, por esse motivo é a letra C, tá? Lembre-se sempre, a alternativa verdadeira nas questões de história sempre vai ser aquela que mais dialoga com o texto e com o comando. Respondem essa aí, 2022. Gabarito letra C. Essa tá bem fácil, né? E tá interpretação pura aí. A resposta tá bem clara no texto. Tá dizendo que esses impérios aqui, esses impérios astecas e incas, os maias, enfim, eles desenvolveram conhecimento, ciência, sem ter relação, sem ter qualquer tipo de empréstimo com a cultura europeia. É isso que o texto está salientando. Por isso que é a letra E. Tá bom? É não, perdão, gente. Letra C. C de Coca-Cola. Vamos para a próxima. Bom, letra C é o gabarito, tá, dessa questão. Isso aí é uma vertente da esquerda que diz o seguinte: a América, desde 1500 até 2023, ela só serve para uma coisa, ela é o celeiro dos países desenvolvidos. Desde o começo, a gente não pode produzir aqui na América nada que os países de primeiro mundo produzam, porque a gente não pode ser concorrente deles. Por isso que a gente não produz tecnologia, celular, smartphone, etc. A ideia, de acordo com essa perspectiva, é de que a América só pode produzir matérias primárias, produtos primários, dos quais a Europa ou os países de primeiro mundo têm necessidade. Então, o Brasil primeiro começou produzindo pau-brasil, porque lá precisava-se do corante vermelho. Depois a gente começou a produzir o açúcar, porque lá o açúcar estava em alta. Depois a gente veio com café, porque lá o café estava em alta. Agora a gente está com soja e com trigo, porque a soja e trigo está em alta. A gente não tem o Brasil, a América Latina, ela ainda não teve essa capacidade ou não lhe foi permitido ter a possibilidade de criar novos produtos tecnológicos, introduzindo novos padrões de consumo nessas regiões. É o contrário. São os países de primeiro mundo que criam padrões de consumo, a necessidade de ter o smartphone 15, 16, o 20, e nós, países subdesenvolvidos, adotamos esses novos hábitos que são criados pelos países de primeiro mundo. Tudo isso relacionado ao consumo, aos bens aí produzidos. Essa aqui eu não vou colocar, não, porque essa aqui ela tá grande demais, aí eu vou ter que ficar passando. Deixa eu vir pra dica. Pronto, essa aqui já é sobre a Revolução Inglesa.
Gabarito, letra B de bola. O texto, essa legislação que o texto apresenta é uma legislação que foi escrita depois da Revolução Inglesa, quando eles acabaram com o absolutismo na Inglaterra, criando a monarquia constitucionalista, onde o rei ele é simbólico, porque quem manda mesmo é o parlamento que cria as leis. Por esse motivo, a Inglaterra é a única potência europeia constitucionalista onde o rei não tem poder. Entretanto, o restante da Europa inteira era absolutista, por isso que é a letra B de bola. Cercamentos. Vamos lá. O Enem o gabarito dessa é a letra A, viu, gente? Aumento do consumo interno. É uma questão difícil, deixa eu falar um pouquinho dos cercamentos para vocês. Após as revoluções inglesas, quando o rei deixa de governar, quem começa a mandar é o parlamento. E, gente, o parlamento só tinha burgueses. Ou seja, os burgueses tomam o poder na Inglaterra. É o primeiro local onde os burgueses reinam, pelo menos reinam indiretamente. E já que são eles que criam as leis, agora eles vão criar leis que permitam o comércio prosperar, que permitam o capitalismo se desenvolver. E uma das primeiras leis nesse sentido são as leis de cercamento, que vão pegar as terras dos feudos, as terras comunais, manso servil, vão cercar essas terras, transformá-las em pasto para criar ovelha. Dessa ovelha vai se tirar a lã para construir a indústria têxtil, a indústria de tecido, que vai ser vendida para vestir os indígenas que estão todos nus na América. Mas antes de começar a importar esse tecido, a gente percebe um aumento do consumo interno, porque esse tecido inglês ele é muito barato. Na Idade Média, as pessoas não iam comprar tecido na feira, muito pelo contrário, eram as mães autossuficientes que produziam os próprios tecidos. Na Idade Média, cada pessoa tinha no máximo 2 peças assim de roupa, pessoas pobres, né? Só que agora, com a Revolução Industrial ocorrendo na Inglaterra, o tecido tá tão barato e a galera tá começando a ser expulsas do feudo, muitos estão indo trabalhar nas primeiras fábricas. Essa galera com esse dinheiro já consegue consumir esses tecidos baratos. Por isso que a gente tem um aumento do consumo interno. Depois que todo mundo na Inglaterra está comprando esses tecidos baratos, eles começam a exportar. E aí vendem para os indígenas nus da América. A gente vai finalizar aqui.